Olá amigos do tarrafadepesca.blogspot. Neste vídeo eu vou ensinar para vocês a colocar o chumbo na tarrafa. Bom, o primeiro passo é cortar o chumbo do tamanho que vocês vão precisar usar, ou se na loja onde você compra já tiver o chumbo com o tamanho de acordo, melhor ainda. Eu sempre uso chumbo com o dobro do tamanho da malha, ou o dobro do tamanho do malheiro. Se o malheiro tem 3,5 cm, eu uso o chumbo com 7 centímetros. Se o malheiro tem 2 centímetros, eu uso o chumbo com 4 centímetros. Depois, quando eu estiver costurando o entralho na tarrafa, vocês vão visualizar melhor essa questão. Bom, o primeiro passo então é passar o chumbo, colocar o chumbo na corda, dessa forma. E a quantidade de chumbo que vocês vão precisar na tarrafa depende de quantas malhas vocês vão colocar entre um chumbo e outro. Então, essa primeira parte basta ir passando o chumbo, a corda por dentro do chumbo, até você completar a quantidade de chumbos necessários. Nós acabamos de fechar então nossa tarrafa. Mostrei para vocês como se faz. Terminamos de colocar o chumbo na corda. Então agora eu vou ensinar para vocês como fazer o entralho, como colocar o chumbo na tarrafa. A gente vai começar pelo chumbo, pessoal. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu vou usar esse fio cinza para vocês visualizarem bem no vídeo. Mas eu uso mesmo para fazer o entralho esse fio branco que eu já mostrei para vocês no primeiro post sobre os materiais. Aliás, os dois fios eu mostrei no post sobre materiais. Bom, mas vamos usar então esse fio cinza para vocês verem bem. A gente vai fazer então o primeiro nó aqui na corda, passa o fio para o outro lado dessa forma, puxa a ponta dele, vocês vão fazer um laço aqui, né? Ó, vai ficar um laço. Puxa um pouco para não ficar tão grande o fio. Deixa uma ponta pequena. Aí vocês vão segurar aqui, pessoal. Vão segurar e jogar agora o fio cinza para o outro lado. Feito isto, pega a agulha e passa por baixo, dessa forma, ó, por dentro do fio. E puxa. Vocês podem ver que já está preso. Então nós temos aí o primeiro nó. Faz esse procedimento de novo. Joga o fio cinza para o outro lado. Passa de baixo para cima, para vocês fazerem um outro nó por cima. É bom garantir fazer 2 nós para garantir que não vai soltar. E puxa bem. Então tá aí presa a corda já. Vocês vão trazer o chumbo, encostar o chumbo no nó e vão pegar uma malha. A malha vocês vão pegar dessa forma. A tarrafa está pendurada, vocês podem pendurar a tarrafa ou podem deixar ela estendida no chão também, não tem problema. Tá aqui ó, a boca da tarrafa aqui. Então vocês vão pegar uma malha, a primeira malha. E essa malha vai ficar no chumbo então. O entralho que eu vou fazer vai ser uma malha no chumbo e 2 na encala, 2 na corda. Deixou a malha presa aqui então no fio. Puxa o fio com a mão esquerda, abre ele um pouco e faz o nó, passando a agulha por baixo, de baixo para cima. Encosta o chumbo lá, aperta bem. Esse nó vocês vão fazer ele 3 vezes. 2 e vão fazer a terceira. 3 vezes.
E aqui a malha está presa no chumbo, né? Uma malha no chumbo e duas na encala. Ok, aí vocês vão passar para a próxima malha. Pega a malha da mesma forma. Agora um detalhe, pessoal. Qual a distância que vocês vão dar para fazer o próximo nó? É só medir aqui o tamanho da malha, ó. Encosta esse nó aqui no chumbo, estica um pouco e vocês vão ter uma ideia da distância entre os nós. Para facilitar, vocês podem medir a malha e fazer uma régua, um pedaço de madeira, para poder ir marcando a corda. Ok, então eu já sei que o próximo nó vai ficar mais ou menos aqui. Então vamos lá, já puxei a malha. Puxa a corda cinza, o fio cinza para o outro lado, abre ele e faz o nó, passando a agulha de baixo para cima desta forma. E puxa. Puxa para o fio ficar bem esticado, o fio cinza ficar bem esticado. Joga o fio cinza novamente para o outro lado e passa a agulha novamente de baixo para cima. Agora, pessoal, cuidado para não passar por dentro da malha. Vocês não podem pegar a malha de novo, tá? Não passem por dentro da malha. Passa por fora da malha agora. Vocês vão pegar a malha só uma vez. Estica bem. Agora faz o nó novamente. Desta forma, puxando para o outro lado agora o fio. E faz o nó. Pega a próxima malha. Passa a agulha. Puxa o fio, passa a agulha por dentro, estica, aperta bem. É importante, pessoal, que essa distância aqui, esse espaço seja sempre igual, tá? Para a tua tarrafa não ficar torta, para ela ficar bem certa. Então estica aqui o fio, joga para o outro lado, faz o nó, passando a agulha de baixo para cima. Estica bem, agora puxa desta forma, faz o nó novamente, estica bem. Então nós temos aqui, pessoal, já 3 malhas presas, sendo que uma malha está no chumbo e 2 malhas na encala. Vocês podem colocar 3 malhas na encala. 3 malhas na encala. Se vocês colocarem 3 malhas na encala, a tarrafa vai pegar menos chumbo, vai ficar mais leve. Se vocês colocarem apenas 2 malhas entre um chumbo e outro, a tarrafa vai ficar um pouco mais pesada. E tem gente que prefere tarrafa pesada, outras pessoas preferem tarrafa mais leve. Isso vai do gosto de cada um. Puxa o próximo chumbo, encosta no nó e pega a malha. Sempre puxando a malha da mesma forma. Segura o fio, puxa o fio, abre um pouco ele, né? Passa a agulha de baixo para cima, aperta bem, faz pela segunda vez, aperta bem, faz pela terceira vez. E dá sequência, pega a malha, passa a agulha, faz novamente o nó. Joga o fio para o outro lado, passa a agulha de baixo para cima, aperta, puxa o fio novamente, passa a agulha de baixo para cima e aperta. Pega a próxima malha, passa a agulha por dentro, puxa o fio, abre o fio para o outro lado, passa a agulha de baixo para cima, aperta, joga o fio para o outro lado, passa a agulha de baixo para cima, aperta, joga o fio para o outro lado novamente. São 3 nós, tá, pessoal? E aperta. Então nós temos malha no chumbo, malha na encala e malha na encala. Ok, pessoal, agora que eu já ensinei para vocês
a colocar o chumbo na tarrafa, fazer o entralho, lá naquele modelo onde eu estou ensinando desde o começo, eu vou mostrar para vocês agora na prática, uma tarrafa de verdade, como fazer o entralho, colocar o chumbo na tarrafa. Então vamos lá. Por trás da malha, a agulha vem na direção do nosso corpo. Puxa na sua direção. Aí pode soltar a malha. Puxa a linha. Agora que a malha já está presa, ó, a malha está presa. Você vai segurar a linha desta forma, vai passar a agulha de baixo para cima. Isso tudo eu já ensinei para vocês, mas só para vocês verem aqui na prática mesmo, em uma tarrafa de verdade. Joga a linha para o outro lado, passa a agulha por baixo, dando mais um nó. Ajusta, puxa bem. Agora faz outro nó. Ajusta, puxa bem. Pega novamente a malha. Acho que dá para vocês verem a malha aqui, ó. Segura a linha com a mão esquerda, passa a agulha de baixo para cima, pode soltar, põe o dedo aqui, ó, e puxa, estica a linha, segura, joga a linha para o outro lado, a linha, faz o nó, puxa, agora novamente, segura a linha, passa a agulha de baixo para cima, pode soltar, estica, puxa para ajustar o nó. Agora eu vou colocar o chumbo. Vou colocar minha mão embaixo para fazer o contraste e vocês visualizarem. Aqui eu tenho uma malha, aqui eu tenho uma malha, aqui eu tenho outra malha, a segunda. Aqui eu tenho mais uma malha, 3 malhas. O chumbo vai entrar na quarta malha. Então eu vou pegar a malha, a quarta malha. Aqui a quarta malha. Passo a agulha por dentro dela. Faço o nó. Ajusta bem o nó aqui em cima do chumbo para o chumbo não correr. Faz o nó. Outro nó. Pega a malha. Mais 3 malhas agora. Agora o chumbo. Pega a quarta malha, passa a agulha. E dá sequência. Então tá aí, pessoal, como colocar o chumbo na tarrafa. Pratiquem bastante. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.